contratos foram cancelados e a gente precisava se reerguer e construir uma nova forma de trabalhar, né? Então, exigiu resiliência, não só minha, mas de toda a equipe. Com certeza. Legal. E aqui o pessoal está comentando, né, que diferente. Esse negócio do compartilhamento também dos dispositivos, né? Eu conheço muita gente que precisou ter que comprar equipamento para os filhos estudarem, né? Porque antes os filhos usavam o computador do pai, aí de repente tem que estudar agora e ter o seu próprio computador, então teve que dividir aí o aparelho. Nem sempre era possível, porque a pessoa trabalha o dia inteiro, então tem que comprar outro. Então, várias mudanças na rotina diária. Bom, muito bem, são 19h01. Vamos começar para a gente poder aproveitar ao máximo aqui o tempo de todo mundo, o tempo que todo mundo reservou para estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, boa noite para todo mundo. Meu nome é Jéssica Santiago, eu sou instrutora da Dale Carnegie aqui em Brasília. Já conduzi alguns drops, reconheço alguns nomes aqui. Então, para vocês que estão de volta, sejam muito bem-vindos de novo. E para quem está participando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos aos drops que a gente está fazendo da Dale Carnegie aqui em Brasília. Hoje a gente vai receber duas pessoas muito especiais e antes que a gente possa começar a conversar sobre resiliência, que é o que a gente se propôs hoje, vou primeiro apresentar a Dale Carnegie para vocês, até para poder fazer sentido na hora de apresentar os nossos convidados. Então eu vou passar um vídeo rapidinho aqui para a gente poder, quem conhece, vai assistir o vídeo novamente. Quem ainda não conhece, poder entender por que a Dale Carnegie está vindo aqui falar sobre resiliência e estresse.
É com essa experiência de uma empresa que está há mais de 100 anos no mercado, que já passou por muitas situações onde foi preciso ter resiliência, que a gente vai conversar um pouco com vocês hoje. E hoje vão ter dois convidados aqui com a gente, um deles é o Minervino. Neto, você se apresenta para a gente, por favor? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade. Eu sou Minervino Neto, sou CEO da Dale Carnegie aqui em Brasília, no Distrito Federal. Acho que já foram alguns drops que eu tive a oportunidade de participar também. E sem dúvida que esse é muito especial, porque a gente conta com um convidado diretamente da nossa matriz nos Estados Unidos e que vai poder compartilhar com a gente várias experiências e um pouco da visão, né, que eles têm sobre resiliência, sobre controle de estresse, sobre esse momento que nós estamos passando também. Então, eu tenho certeza que será um evento muito proveitoso. Aproveitem. Obrigada, Neto. E o nosso convidado de hoje é o Orcel Charles. O Orcel é vice-presidente da área de transformação do cliente na Dale Carnegie. Então, ele é responsável pelas áreas de instrução, uma parte dos produtos que são desenvolvidos na Dale também, e vai estar aqui para contar para a gente um pouco dessa experiência, de como foi para passar por esse momento, né? Orcel, can you present yourself for us, please? I'll be glad to. First of all, thank you all for coming tonight or coming today, being a part of this event. I'm honored and privileged to be here. I'm vice president. I will stop you very briefly. Just tell me a gente vai fazer a tradução assim, tá, ao longo do evento. Então, primeiro de tudo, ele agradece a todos vocês por estarem aqui, por fazerem parte disso. E é uma grande honra poder estar no evento com vocês. One of the challenges to this pandemic is that I can't travel. And one of the benefits of traveling is visiting your fine country. I've been able to visit for the last 4 years. Um dos grandes prejuízos que ele está tendo com essa pandemia, ele não pode viajar. E uma das grandes oportunidades que ele tinha de viajar era visitar o Brasil. Ele veio aqui nos últimos 4 anos, ele teve aqui os 4 últimos anos. In Rio one year, I was able to find this great restaurant that serves feijoada, which I love. No Rio, uma vez, ele achou um restaurante que servia feijoada e ele ama. So that's one of the things that I've had to adjust to and build some resilience around is how I can't have things my way. E essa foi uma das coisas que precisou ser ajustada, né? Como conseguir as coisas de outra forma, de outra maneira, tendo algumas impossibilidades nesse momento. So, pode. Okay, go ahead. Go on, Orcel. So let's talk about the topic of resilience and how developing resilient organizations and how can we overcome some of the stressful times we have today. A gente vai conversar um pouco sobre o tópico de resiliência e como a gente pode viver isso para enfrentar esses desafios que a gente tem encontrado. So I'm going to ask, and with Jessica's help, to not only speak but also facilitate our time together. So in the chat, I would like to hear your own personal definition of what is resilience. E aí, como um bom trainer da Dale Carnegie, ele não vai falar só, ele vai pedir a participação de vocês. Então, a primeira coisa que ele quer saber, e coloquem no chat pra gente, qual é a definição de vocês de resiliência? Como é que você definiria o que é resiliência para você? Então, coloquem aqui no chat para a gente poder conhecer um pouco da visão de vocês. So, Orcel, I'll translate for you what comes in the chat. Okay. So, for Viviane, it's adaptation. It's the ability to adapt to something. Mm-hmm. Daniela has defined resilience as knowing how to deal with change in a positive way when we search for opportunities. Mm-hmm. For Isabella, is to adapt to change, to deal with adversities and problems. Mm-hmm.
So Rui has also told us it's the capacity, the ability to come back to the previous state after some deformation. Right. So you go through a deformation and you come back to the previous state. Right. So we see that resilience take on many forms and many attributes. My definition of resilience is a resolve to respond and to be better. Então a gente pode perceber que resiliência de fato assume muitos conceitos e muitas formas. A definição pessoal dele é que resiliência é resolver e ser melhor ainda do que a gente já era. Resilience is required because it doesn't mean we don't change. Resilience is required because we have unexpected change that have happened to us. Então a resiliência ela existe não porque a gente não muda, mas porque a gente é submetido a mudanças inesperadas, a mudanças repentinas, né? Alguma coisa que não estava no programado. Organizations face change every day. Our challenge as organizations, how do we face change when things are unexpected, they don't go our way, and they really impact what we do best with our clients? As organizações, elas encaram a mudança sempre, todos os dias. O desafio de ser resiliente é quando essa mudança vem e a gente não esperava e ela muda todas as outras coisas como a gente resolvia elas. And they also hold on to their values, their beliefs, and their vision of what's most important to them. Para conseguir passar por isso, as organizações têm que se agarrar aos seus valores, a sua missão e a sua visão, que é o que guia elas por qualquer situação. So in the chat, what is one unexpected change your organization had to face as we've gone through this pandemic? Então, no chat, ele quer saber qual foi uma mudança inesperada para a sua organização quando começou essa pandemia? Que mudança que foi inesperada para a sua organização diante desse cenário que a gente está vivendo agora? Então, para nós da Dale Carnegie, inesperado mudar 100% da nossa atuação para o online, né? Mudar 100% do nosso escritório para o online também foram mudanças totalmente inesperadas. So, Ursel, for them, some of them have also faced the same challenge as we did, that they out of a sudden were in home office. That was something that was not part of everybody's routine. And so until now, all of them told that was the unexpected change to go in for home office. And so for some companies to start working with delivery, that was something they didn't do and was the only way through the pandemic. Okay, is that Alfonso? Did he share that? Delivery, yes, Afonso. Yeah, let him elaborate on that. Have him, if he doesn't mind, see if he would come off mute. Can he elaborate on that? How does it impact us? Afonso, você consegue tirar do mudo para a gente e falar um pouco sobre esse impacto para a sua organização? Sim, sim. Por favor. Tá ouvindo? Estou ouvindo, estamos te ouvindo. Então, assim, eu sou aqui de Ouricuri, Pernambuco, né? Sertão pernambucano. Nós temos uma loja, uma empresa no segmento de movelaria planejada, né? Então, quando eu percebi os primeiros sinais, eu já parti para transformar a empresa física e virtual e dar uma acelerada no virtual. Então, passamos a ter uma loja híbrida, uma empresa híbrida. E também implantei de forma muito mais agressiva a entrega, delivery, compreende? 24 horas. Era uma coisa que você já tinha antes e ficou? Eu já nasci com esse DNA, né? Mas aí eu reforcei, dosei bem um esforço criativo nesse sentido. Dupliquei também a minha capacidade de entrega, né? Comprando automóvel 0 km, compreendeu? E assim por diante. Então, a nossa entrega melhorou na rapidez e também em otimizar o equipamento disponível para a boa vizinhança.
Legal. E nós cobrimos um território, não é só uma cidade, cobrimos um território chamado Sertão do Araripe, a terra do Luiz Gonzaga. Legal. So Ursel, Afonso has a shop. He sells furniture, and he already worked with delivering the furniture to the client's house, but it was not the main recipe. Let's say. Right. So he has intensified that. He worked on buying new vehicles so he could make the delivery faster and the quality of the delivery also, since it was the only way that people would go shopping with him at this time. So he made investments on the company on the time of the pandemic so he could offer something differentiated from other shops. Absolutely. Tell him thank you for that. And one of the things we have to do as an organization is not be reactive, but be responsive. Legal. Uma das coisas que esse exemplo seu demonstra, Afonso, é que como organização a gente não pode ser reativo, mas a gente tem que responder, a gente tem que ser responsivo. Reactive is looking at what has happened to us, why we can't do business the same way, the challenges that we now have to go. Responsiveness is now dealing with the situation and having a better understanding of what actions I can take or we can take as an organization to be better in those circumstances. Ser reativo é a gente ficar olhando ali para o que aconteceu, né? E falar, por que aconteceu isso? Por que eu não consigo mais fazer as coisas do jeito que eu fazia antes? Por que isso não dá mais certo? Responsivo é a gente olhar para aquilo, achar uma oportunidade e conseguir maneiras de encarar isso e fazer e sair uma organização ainda melhor daquela situação adversa. Jéssica, se me permite, Tá? eu multipliquei por 10 o meu faturamento, de abril agora. De abril para cá? Sim, tudo tabulado, entregue aos meus relacionamentos bancários, porque nós somos um gráfico, compreende? Que legal! Ursel, you have chosen the perfect example because Afonso has just told us that from April to now, his receipts are going from 10 times more than he used to. Wow, that's awesome. Tell him congratulations. That is awesome. Parabéns, Afonso. He responded. They responded. We could react. Reaction is being external factors impact us. Responding is how we take our internal factors and respond to the conditions we have. A diferença de ser reativo e responsivo é que o reativo deixa os fatores externos impactarem a gente. E o responsivo usa os fatores internos para poder conseguir responder às situações. Our organization faced some of the same challenge. At Dale Carnegie, my department, we're responsible for all our in-person delivery. A nossa organização, a Dale Carnegie, também passou por esses desafios. O departamento do Ursel era responsável por todas as entregas presenciais. We have 200 franchises, all global organization, and the majority of our programs before the pandemic was delivered in person. Eram 200 franquias, uma organização global, e a grande maioria dos nossos programas era entregue presencialmente. So our reaction was, what are we going to do? Our business and our clients are at stake. Our response was, we needed to pivot. A nossa reação foi, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Nosso negócio e os nossos clientes estão arriscados, né? Vão ser arriscados com essa situação. E a nossa resposta foi, a gente precisa mudar completamente. Before the pandemic, we had only 160 certified online trainers who were certified to deliver our programs. Antes da pandemia, a gente tinha 160 trainers no mundo inteiro certificados para entregarem programas online na Dale Carnegie. Since we pivoted and we made a decision, our response
that we would empower all of our in-person trainers to deliver online. We took 90 days to convert over 900 trainers to online delivery trainers. E a gente tomou uma decisão que foi de fazer mesmo uma virada de chave, de que a gente precisava empoderar a nossa rede de franquias para entregar programas online. A gente deu 90 dias para sair de 160 para 900 trainers que estavam habilitados para entregarem programas online pela Dale Carnegie. Another factor for an organization to be resilient is we must take relevant risk. Um outro fator que ajuda as organizações, que as organizações precisam levar em consideração para serem resilientes, é que elas precisam assumir riscos calculados. The risk that doesn't hurt us as an organization, but helps us become better than we currently are. We're better than what we usually do in the marketplace. In other words, relevant risk is risk associated with our purpose, our vision, and the ability to do what we do best. E o risco calculado nada mais é do que aquele risco que respeita a sua visão, missão, valores, ou seja, ele não agride o negócio, mas é se arriscar de alguma forma para conseguir construir uma coisa que você não tinha até então. So we all face adverse conditions and have conditions that we don't have any control over. So it's not how we react, it's how we choose to respond in these circumstances. Então, mais uma vez, todo mundo teve as suas situações adversas e a gente sempre enfrenta isso. Não é como a gente reage, é como a gente responde a essas situações. So as we all are leaders on this call, we all look for certain qualities that leaders must have, particularly during these difficult times. In the chat, please list what are the qualities that are important for your leaders to have, or you to have, to help empower our employees during this season. Can you just repeat the question, Marcel? Okay, as leaders, as we go through this pandemic season, it's important as leaders we demonstrate different qualities to our people. So what are the important qualities that our people need to see in us? Ok. Então, como ele sabe que aqui dentro desse evento, todo mundo que está assistindo é líder, né? Todos nós somos líderes, seja por cargo, seja por influência que a gente decidiu exercer, a gente sabe que a liderança nesses momentos tem que demonstrar algumas qualidades, algumas características. Nós, como líderes, coloquem no chat quais são as características que vocês percebem que as pessoas precisam ver em nós como líderes, o que você gostaria de ver nos seus líderes diante desse momento de pandemia. Então, quais as características que você vê que precisam ser enxergadas? Legal. So, we have 2 responses now and 2 same responses. Yes. Empathy. Yes. Yes. We must care for the others. Mm-hmm. The self-leadership, the ability to self-leader. Mm-hmm. Resilience, respect, presence, connection, positive vision, Mm-hmm. assertiveness, collaboration, Mm-hmm. strategy, adaptability, delegation, Mm-hmm. self-confidence, Integrity, yes. integrity, I could think it could make up communication. some more. Yeah. In our white paper, if you received a white paper on this topic, you will find that it's important as leaders, we demonstrate the skills that we want our employees to demonstrate as well. And we've identified 2 critical skills that's important to demonstrate resilience. One is self-confidence and the other is positive attitude, both of which help us create an environment of trust. Self-confidence and positive attitude. Yes. Então, vocês vão receber depois do nosso evento o que a gente chama de white paper, que é o artigo que é o resultado da pesquisa que a Dale Carnegie fez sobre esse assunto de resiliência e estresse. E o que nós descobrimos nessa pesquisa foi que existem 2 características, 2 habilidades principais
para que a gente consiga demonstrar resiliência. Essas duas características é autoconfiança e um pensamento positivo, uma atitude positiva diante das coisas. Então, autoconfiança e uma atitude positiva foram as duas características principais que a gente percebeu nessa pesquisa que fundamentam uma pessoa ser resiliente. Right? And those qualities are not demonstrated by our employees unless we have trust. E outra coisa que fica claro é que os nossos colaboradores ou as pessoas que nos veem como líderes, seja pelo cargo ou não, elas só vão demonstrar isso se nós demonstrarmos. E só demonstram esses dois comportamentos de atitude positiva e de autoconfiança se elas puderem confiar na liderança, se houver confiança. In the chat, I put my personal definition of trust, which is personal credibility plus empathy. No chat, ele colocou para vocês a definição pessoal dele do que é confiança. Para ele, confiança é igual credibilidade pessoal mais empatia. Então, credibilidade pessoal mais empatia fazem um líder ser confiável. So people want to see that as leaders, we have credibility. Credibility, let me ask of you in the chat, what are the qualities that people must demonstrate to show? What do people with credibility, what do they do? What do they say? How do you know that your leader is credible? So in the chat, write down, how do you know that your leader is credible? Mas aí eu preciso entender de vocês. Para vocês, o que é credibilidade? Então, coloquem no chat para a gente o que o seu líder ou as pessoas que você conhece precisam fazer ou falar para você saber assim, essa é uma pessoa que transmite credibilidade, essa é uma pessoa que tem credibilidade. O que são os comportamentos? O que ela precisa dizer ou falar? Okay, so they're saying for a leader to be credible. Eu tô numa reunião e a pessoa me mandou áudio. Rebeca, me ajuda a pôr no mudo aí, por favor. Obrigada. So for people to be credible or sell, they have to say and do the same thing. So what they say and what they do must be the same thing. Walk the talk. They need to, yes, and it has appeared several times, like Yes. to do the things that are compatible, and this is what some people call integrity as well. Yes, exactly. Congruent. Yes, yes. And if there's, in particular during difficult times, leaders need to be congruent, credible, walk the talk, be the example, respect others. Here's what I've learned. You could be the most credible person in the world, but if you don't demonstrate empathy, you don't get trust, you get compliance. Opa! Então, de fato, principalmente agora nesses momentos difíceis, a gente precisa ser uma pessoa, demonstrar, né? Walk the talk, falar e fazer as mesmas coisas. Mas aqui tá uma coisa que ele aprendeu, que você pode ser a pessoa com maior credibilidade do mundo, mas se você não tiver empatia, você não vai conseguir colaboração, você vai conseguir obediência. E talvez não seja dessa forma como você gostaria de conduzir. So let's write in the chat. So we heard several people say leaders must have empathy. How do we know that leaders, what do leaders do when they demonstrate empathy? So in the chat, let's start again. What are some of the qualities that leaders demonstrate to show you that they have empathy? E muitos de vocês já tinham colocado empatia aqui como uma característica necessária. Então, de novo, para a gente entender o que um líder faz ou fala que demonstra que ele é empático, que te dá essa sensação de empatia. They're truly interested about the other person. Yes. They listen and respect the opinion of the team. They pay attention, they hear. They trust their teams. Let's see. They respect limitations. Yes. They understand. Certainly.
they research the environment from a certain situation. So they try to understand the environment when certain situations happen. Certainly. And one more. They're careful in their communication. Absolutely. Because all of us are now virtual using technology, it's truly important that we demonstrate empathy with our employees more than ever. Principalmente agora que a gente depende, né, muito da tecnologia para tudo, é muito mais importante que quando as pessoas se recorrerem a nós, a gente consiga demonstrar essa empatia. How much time are we taking really not to have another Zoom meeting, but to connect with our employees and really see how they're doing? Quanto tempo nós estamos gastando não só em mais uma reunião no Zoom, mas para realmente se conectar com as pessoas, seus colegas de trabalho, a sua equipe, os seus líderes, seus liderados, para realmente saber como eles estão. Right. We have had everything, and some of the things we've been doing is having virtual lunch, having virtual background meetings. This week, we had everybody show their favorite pet and tell about their favorite pet. So really taking time, not just to talk about what the people do, but try to spend more time in identifying who they are and what's important for them now. E a gente tem feito isso na Dale Carnegie. A gente tem feito almoços virtuais, por exemplo. A gente se reúne para almoçar virtualmente. Nessa semana, a gente fez uma reunião que a gente chama de reunião virtual de corredor mesmo. E todo mundo teve que apresentar o seu pet favorito, o seu animal favorito. E a gente ficou conversando ali, gastando um tempo para tentar interagir, conversar, conhecer as pessoas e o que elas estão passando, e não só para fazer mais uma reunião e falar de trabalho mais uma vez. So when we can develop trust by demonstrating credibility and empathy, we create a cohesive environment and give our employees the tools to be more resilient. Quando a gente consegue criar esse ambiente onde tem confiança, tem credibilidade e empatia do líder, aí sim a gente está preparando as pessoas para que elas possam desenvolver resiliência. Não é todo mundo que já tem resiliência, mas ela pode ser desenvolvida. So let's challenge ourselves. Let's everyone think of and write in the chat, what is one thing we can do as a leader to be more with our employees so we can demonstrate more resilience? Então, um desafio para vocês. Qual é uma coisa que nós podemos fazer enquanto líderes, independente do cargo, mas líder da situação ou líder dos nossos colegas, para que a gente incentive essa construção da resiliência, para que a gente demonstre resiliência? Purcell, just checking on the question. What is one thing we can do to demonstrate resilience? Yes, that we could do to help demonstrate resilience. Yes, that'll work. Lamartine, eu vou guardar sua pergunta aqui, já volto nesse assunto. So they're sending some questions through the chat. Yes. One of them, because we have just talked about this meeting, is how do we do this? Informal meeting without having a formal invitation? Well, we could schedule both formal and informal events. You know, we have formal meetings. We have to have our employees understand that there's time that we're going to do work, those scheduled opportunities. We also, and my recommendation is also to schedule time just to get to know and to trust each other. And is the presence mandatory, or we make it optional, but we let them know we really desire their participation. We desire their input. One of our meetings we had recently, being that we have employees in the U.S. all over, we had everyone just share their a hidden talent. What is one hidden talent they have? Now, why is that important? Because we were going beyond what we knew about the person.
And it's amazing when we create environments where people can talk not just about what they do, but who they are. It's amazing how that builds empathy, listening, and understanding the team we have. What is it? Oh, go ahead. Ok. Lamartine, ele comentou que existe uma marcação, sim, existe um convite, uma invitation de uma call, mas a presença realmente não é obrigatória, é opcional. O que ele faz é que ele deixa muito claro que ele quer muito que as pessoas participem. Então, ele deixa claro, assim, o quanto é importante para ele que essas pessoas estejam lá e participem, né? Então, isso também faz parte da questão da liderança ali, da empatia e da credibilidade. E eles fizeram, por exemplo, reunião essa semana, conseguiram reunir praticamente toda a equipe dos Estados Unidos, e foi uma reunião para cada um falar sobre um talento que talvez os outros não conhecessem ainda. E isso para eles é importante porque você está indo além ali em conhecer a pessoa, em saber como que ela está encarando esse momento. Então, a presença não é obrigatória, mas o líder deixa claro que quanto é importante aquele momento e o quanto ele deseja que as pessoas estejam presentes. Okay. Another thing we've done just about creating engagement and making sure we understand and connect with people is we even had what we would call, I see a virtual cafe in the chat. I think I'm reading virtual cafe. We've had even, I don't know the term translate in your country, of happy hour. We've had a virtual happy hour where we get together and it's bring your favorite drink, your favorite, we don't supply the drink. We have them bring their favorite drink at the end of the day and just talk and connect with one another. Eles também tentaram o happy hour virtual, né? Cada um escolhe o seu drink favorito e eles se reuniram no fim do dia, fizeram happy hour, conversaram sobre como tinha sido a semana. This happy hour we have tried in Brasilia. We have one or two already to celebrate closing a deal or something like this. Right. It's really about really staying connected, staying together, and showing people that we care. Showing people that we care. Eu comentei com ele que o happy hour a gente tentou aqui na equipe de Brasília. Então, a gente teve alguns fechamentos aí de turmas importantes pra gente e a gente marcou o happy hour e fez no final da semana. E ele está comentando que o mais importante é isso, é você demonstrar para as pessoas, é a gente conseguir demonstrar que a gente se importa, é a gente conseguir demonstrar essa empatia e que a gente se importa com quem elas são e como elas estão. Another thing we've tried from a work perspective is, as a leader, you don't need to have all the answers. Many of the recommendations can come from the team that you're working with. So we have sometimes innovation sessions, or we call throw down a challenge sessions, which follows one of our principles, that we have a challenging situation in the workplace, a challenging situation with a client, a challenging opportunity that's ahead of us, and we call it throw down a challenge. Where we simply ask individuals, what do you think we could do about it? How do you think we could approach this situation? What are some of the best options? And we found great resources by great responses and solutions simply by asking our cohorts, what do they think and how can we resolve some of these challenges? E uma das coisas que é importante a gente saber nesses momentos enquanto liderança também é que a gente não precisa ter todas as respostas. Muitas coisas podem vir das equipes. Então, eles têm um momento que é um momento que permite essa conexão também, mas é um momento de trabalho que chama Lance um Desafio. Inclusive, é um dos princípios, é o princípio 21 da Dale Carnegie. Lance um desafio. Eles reúnem as equipes, lançam o desafio, nós temos esse desafio, temos esse problema. E as pessoas trazem inputs. As pessoas falam, eles perguntam como é que a gente poderia resolver isso? E simplesmente escutam as sugestões de pessoas dentro da equipe ou de colegas ali de outras áreas e de várias respostas muito boas que foram aplicadas vieram de reuniões como essas.
And finally, one of the final things we can do, there's many things we can do, but one of the final things we can do is we should not be dismissive of our challenges and the challenges and some of the stresses that our employees are going through. Outro cuidado que a gente tem que ter é que a gente não pode menosprezar o estresse e os desafios que as pessoas estão enfrentando, né? Os nossos colaboradores, os nossos colegas, os nossos líderes também. So in the chat, going back to the chat, what are some of the things that your employees or you are stressing over as we go through this pandemic season? Então, no chat, o que você percebe, assim, que são situações que você tem se estressado a respeito, ou que você tem tido uma relação difícil, ou seus colaboradores, ou seus pares? Quais são algumas situações nesses momentos que podem estar estressando e podem estar sendo difíceis para as pessoas lidarem com elas? So most people are overloaded, so they are working much more than they usually did. So we have people going through burnout, pressure for sales, negativity, fear. They're complaining a lot. They can't close new deals. They are uncertain about the future. So as leaders, it becomes our responsibility, like I said, to don't discount these challenges our employees are facing, but to embrace them. Spend time, notice their behaviors, identify those who used to contribute and don't contribute. I had a circumstance, you want to share that now? E enquanto líderes, and I'm always stressing with them, Marcel, that when you mention leaders, we do not always mean only a position, but also our influence. Exactly, influence, exactly, yes. Yeah. So, como líderes, né, é nossa responsabilidade primeiro, não menosprezar esses desafios e principalmente acolher esses desafios que as pessoas têm passado. Seja se você decidiu ser líder de uma equipe por um cargo, ou líder dos teus colegas, né, ou mesmo líder do teu líder, às vezes, é importante a gente acolher e saber como lidar com isso de uma forma que não seja fingindo, né, fazendo de conta que isso não existe, mas muito pelo contrário, abraçando isso. We had a meeting recently, and one of our employees, who is usually very talkative, very engaged, did not say very much. She had her spirit was very down, very disgruntled, a very strong look on her face. I asked, is anything wrong? There was no response. I asked her in front of everyone, is there anything that you would like to say? There was still no response. So I left the meeting, and we ended the meeting just assuming that that I provided an opportunity for her to say how she felt about the decisions. Well, okay. Can I translate it? Yeah, okay. Please. Então, para vocês terem uma ideia de até onde vai essa nossa responsabilidade, a gente tem que notar os comportamentos das pessoas. Né? A gente tem que estar prestando atenção naquelas pessoas que estão com comportamentos às vezes diferentes do normal. Então, ele participou de uma reunião recentemente e eles estavam conversando e tinha uma pessoa que é sempre muito participativa e sempre traz muitos insights, que estava muito quieta e com um olhar muito forte, assim, muito compenetrada, mas muito para baixo. Ela não participou da reunião. E durante a reunião ele abriu a possibilidade, falou, tem alguma coisa que você acha que não tá legal, tem alguma coisa errada? E não teve resposta. E ele perguntou mais uma vez, tem alguma coisa que precisa ajustar, tem alguma coisa que você quer falar? E ainda não teve resposta. Então, ele saiu da reunião com essa sensação de que, ok, eu dei a oportunidade para a pessoa se manifestar, né? Eu perguntei 2 vezes sobre o que ela gostaria de colocar sobre a situação. So, I called her after the meeting.
and asked her to tell me how she felt and don't worry how I would respond. It was obvious she did not agree with some of the decisions that we made. The benefit to that was that she showed me exactly how this was adding additional work, how she felt overwhelmed, and how we constantly changed our minds about some of the decisions we made. So without... Go ahead. Logo que a reunião terminou, ele ligou para ela e falou: me conta o que está acontecendo, o que tem de errado. E não se preocupe com como eu vou responder. Eu quero que você me conte de forma muito transparente. E ela falou para ele, falou: olha, várias dessas coisas que estão sendo decididas vão acrescentar ainda mais trabalho, eu já me sinto sobrecarregada, e vocês parecem que nunca decidem, vocês estão sempre mudando de ideia sobre o que vocês querem, sobre para onde a gente vai, e isso me incomoda. As a result, I asked her, how should we approach this challenge? She gave me the solution. It was very clear. It was the right thing to do. Well, not only did we embrace her idea, at our next meeting, I apologized to the rest of the team because she had brought something up that I'd missed as a leader. In other words, because the environment was set that she could speak her mind, we were able to resolve a problem. E aí eu perguntei para ela no telefone, como que você faria, como que você resolveria, como é que a gente pode resolver esse desafio? E ela me trouxe a solução, muito clara, e estava óbvio para mim naquele momento que era a solução que devia ser adotada, era aquela que ela estava propondo. Não só a gente adotou a ideia que ela tinha trazido, mas na reunião seguinte eu entrei na reunião e me desculpei com o restante da equipe, dizendo para eles que ela tinha trazido um ponto que eu, como líder, tinha deixado passar e que aquilo era importante da gente reverter as nossas decisões. So it's important for our organization to have what we call psychological safety. We need to be able to create environments where people feel safe enough to tell us if they're burnt out, if they're overwhelmed, if they're stressed, if they can't do anything else, even how things are going at their homes. E isso acontece quando a gente consegue estabelecer esse ambiente, um ambiente de segurança, né, de segurança psicológica, para que as pessoas digam como estão se sentindo, que estão mal, que estão sobrecarregadas, para que elas possam ser transparentes com a gente, para que a gente possa, para que a gente consiga resolver esses problemas. So, as employees, we need to have the courage to speak our mind. As leaders, we have to have the courage to listen and to hear what someone else has to say. Então, como colaboradores, a gente precisa ter coragem de falar o que a gente está pensando e como a gente está se sentindo. Mas, líderes, a gente também precisa ter muita coragem para deixar as pessoas falarem e escutar e ouvi-las para poder fazer alguma coisa com essa informação. So when we show people that we care, when we have psychological safety, when we allow people to know that their ideas, their frustrations, and their challenges are important, we create resilience. Resilience is an end product of demonstrating to people that we're going through change, but we're going through change together. Quando a gente consegue esse ambiente seguro, consegue demonstrar empatia e consegue essa segurança psicológica para que as pessoas se manifestem e falem como elas estão se sentindo, a gente consegue resiliência, que é, nós vamos passar por uma mudança, mas nós vamos passar por essa mudança juntos. And one way to make sure that we create that common courage for everyone is to create what I call, and I love, common purpose. E uma das melhores formas de conseguir isso é fazer uma coisa que eu amo, que é criar um propósito comum. Common purpose is not what we do. Common purpose is why we do the things we do. E um propósito comum não é o que a gente faz, é por que a gente faz as coisas que a gente faz.
one of the challenges we had is we know how powerful, and I'm saying this because it is power, our Dale Carnegie program is in an in-person setting. We had to make a decision as an organization that our common purpose is for everyone to achieve inherent greatness. Na Dale Carnegie, a gente tomou uma decisão de que o nosso propósito comum é que todos consigam atingir a sua grandeza inerente. So we had to make the decision of how can we create the same environment in person, online, as we had to do in person. So one of my responsibility by taking relevant risk is to get people to understand the importance of having that same experience in a different environment. E esse foi um dos maiores desafios quando a gente migrou para o online. A gente precisava conseguir levar esse propósito de conseguir que as pessoas atingissem sua grandeza inerente, que acontecia no presencial, agora para o online. Garantir que as pessoas tivessem a mesma experiência, por mais que estivessem num ambiente diferente. So for the past 6 months, we have seen that program grow and escalate throughout the entire world. E nos últimos 6 meses, a gente tem visto isso crescer no mundo inteiro. So what does this have to do with resilience? Everything. Resilience is caring about your people and fulfilling your purpose despite the conditions. E o que isso tem a ver com resiliência? Tudo. Porque resiliência é se preocupar com as pessoas que estão com você, seus liderados, seus pares, e conseguir alcançar o seu propósito, independente das circunstâncias que estão sendo postas. I go back to Alfonso. He's in the furniture business. People can't come to him. He made a decision that he will work out a way he could get to do the same thing in a different environment. E ele volta para o exemplo do Afonso. Trabalha com móveis. As pessoas não podem vir para mim. Então, como é que eu faço para ter a mesma experiência para os meus clientes num ambiente diferente? So, here's the final question in the chat. What are the benefits to your organization if your organization chooses to take the challenge to be more resilient by dealing with some of the stress and the worry and the challenges that your organization is facing? In other words, what are the benefits to us being more resilient as an organization? Então, a última pergunta que eu tenho para vocês no chat é: quais são os benefícios para a sua organização, ou para a sua área, ou para a sua equipe, se vocês conseguirem ser uma organização mais resiliente, uma equipe mais resiliente? Quais os benefícios se vocês conseguirem ser resilientes? Tem algumas perguntas aparecendo, eu já volto nas perguntas. I'm saving some questions for our final. All right. Our final stage. I'll take some questions. Good. So they're starting to respond. Okay, there we Cooperation. They will achieve cooperation. They will deal with everything with less stress. Mm-hmm. They will have sustainable results. Absolutely. They will deliver value. Mm-hmm. The company may grow and the people may grow with it. I'll just repeat the questions for some of them. What is the benefit? Oh, you're going to repeat the question, right? Yeah. A pergunta foi: quais são os benefícios para vocês como organização ou como equipe, se vocês conseguirem ser uma organização resiliente ou uma equipe mais resiliente? So we'll also retain more talents, more people, more Absolutely. talent. Create a support network within the team. Mm-hmm. We'll achieve the development of the team, even if we have limitations on contact, physical Mm-hmm. contact. Mm-hmm. Great. So The work will improve, Mm-hmm. the results will improve, the quality will improve. So the bottom line here is don't wait for change during these adverse conditions. Be the change during these adverse conditions.
E aí, uma última coisa que eu tenho para dizer para vocês é, então não esperem que essa mudança, não esperem que a mudança em condições adversas aconteça. Sejam a mudança em condições adversas. Uma vez que a gente escolheu ser líder independente do nosso cargo ou da nossa colocação, a gente pode fazer, ainda que sejam algumas coisas ali dentro da sua equipe, dentro daquelas pessoas com quem você convive mais, para ser a mudança, para ser uma mudança dentro de uma condição adversa. Okay, we have time for questions. Yes, we have time for questions. Once you told us about the experience of the meeting where you called your employee and then you came back and apologized for the decisions. And one of the things that flooded the chat in this moment was like, that's not for everybody. Right. I do not expect Absolutely. my leader to act like that. Absolutely. Yeah, that humility, that to be humble like that is not for everybody. So how would you give us, because we are not in a position to demand this from our leaders, so how to deal with it? No, I thought it was important for me. I think my team, I could only go as far as my team goes. The reason why I came back publicly and apologized, because it's obvious that her frustration, what she showed, was frustration others had. My show of bringing it front was not so much only to show humility, but also to be open and transparent and authentic. During this time, every conversation we have, just like I hope what happened after this, there's a second and a third conversation that's going to happen. People are going to talk about what happened and what didn't happen. So as a leader, I was trying to demonstrate by coming back and showing that I made a mistake, that they could do the same thing. Secondly, that they could come to me. Thirdly, I would hear what they have to say. Now, there's a fine line between empathy and sympathy. Empathy is understanding, relating. Sympathy is looking for emotions to drive a decision. Maybe I should, I don't know. Tem vários fatores para eu como líder. Eu perguntei para ele sobre o momento que ele contou, né? Sobre ter voltado na reunião, ter ligado para a pessoa, ter voltado na reunião e pedido desculpas. E como algumas pessoas comentaram que não é para todo mundo, que nem todos os líderes conseguem demonstrar dessa forma. E uma das coisas que ele falou assim, que muito mais do que a humildade, ele precisava ser transparente com a equipe dele. Então, ligar para aquela pessoa, mostrar que se importa e depois trazer para a reunião essa transparência, evitaria que aquela conversa se estendesse e se transformasse em 2, 3, 4 conversas que iam acontecer paralelamente depois, porque as pessoas iam continuar conversando sobre o que aconteceu e sobre o que não aconteceu. E estava claro que a frustração que aquela pessoa tinha era uma frustração que outras pessoas também tinham. Então, isso foi uma forma de ser transparente, né? E de mostrar para as pessoas que se eu assumo quando eu estou errado, vocês também podem fazer o mesmo. Então, esse foi um sinal que é uma forma de mostrar para a equipe deles que eles também podem assumir quando estiverem errados. E que eles podem procurá-lo para falar dessas coisas, né? Para falar dessas coisas. Sem transparência, não existe confiança. In the chat, I wrote, no transparency, no trust. It's important for us to have trust during challenging, difficult times when we're all away, not connected. It's important that we show professional transparency to maintain the trust we need as we go through difficult situations. E aí, sem transparência, não tem confiança. E outra coisa é, simpatia e empatia são duas coisas que têm uma linha muito tênue que separa essas duas coisas. E a gente precisa se manter profissional também. Right. Other questions? The other question was about the power for being a leader. Like, to be a great leader, do we have to have does it have to be a talent, a vocation for us to be a great leader?
That's a great, thanks for the question. That's a great question. Leadership is not an age. Let me just translate the question for them, because I just went to the chat. And, teve uma outra pergunta que apareceu, que foi do Ailton. Para ser um grande líder, tem que ter vocação? E aí o Orcel já deu uma risada. Muito obrigado pela pergunta. Vamos ver qual é a resposta dele. Okay. Go on, Orcel. You can leadership is not innate. Leadership is a decision. Leadership is not a title. Leadership is a decision. Leadership is not even a degree. It's a decision. It's choosing. Primeiro de tudo, liderança é uma decisão. Liderança não é um cargo, não é um nível hierárquico. Liderança é uma decisão que você toma. And when we choose to be the change, we make the change our organization needs. E quando a gente decide ser a mudança, a gente pode começar sim a mudança que a nossa organização precisa. So, any more questions? Any other questions people might have? A gente tem mais 5 minutos para perguntas. Tem mais alguma pergunta que queira colocar no chat, ou alguém quer... Coloquem no chat, que aí a gente vê aqui as perguntas e consegue, às vezes, se tiver perguntas parecidas, aproveitar várias perguntas. Vou dar mais uns segundos aí, quem quiser pôr alguma pergunta no chat. Okay, so let's find out. As a result of our time... They're wanting to make a clone of you, Orcel, and bring to their organizations. Okay. Okay. Thank you. Obrigado. my one word. So there is one more question. How do those informal meetings? But I think we have already addressed this. How to make the informal meetings without demanding the people to come. And you said you do not make it a breed. We send an invitation. We ask them to attend. And we just have a conversation. We just, you know, we've done everything from, this was Jean Louis, and I took it from Jean Louis. We had a pajama day. Everybody came in their pajamas, you know, and so we all dressed in our pajamas and had lunch together. So it wasn't for everyone, and, you know, but we had fun. We just tried to recreate environments online that we used to have in person. So we just try to, you know, challenge ourselves to be creative. A gente conversou um pouco mais sobre aquela pergunta que já tinha vindo, né? Sobre a participação obrigatória nessas reuniões informais. E não é obrigatório, vem quem quer, a gente tenta né, fazer as pessoas perceberem a importância disso. Mas ele falou, por exemplo, esses dias a gente teve aqui o nosso diretor de franquia, sugeriu um dia do pijama, e a gente veio almoçar todo mundo de pijama. Não é para todo mundo mesmo, não é todo mundo que vai topar uma loucura dessa. Mas a gente se divertiu, a gente recriou ali um ambiente que seria totalmente diferente. Então, para aquelas pessoas que estavam na reunião, valeu muito a pena. Eu vou fazer a última pergunta que apareceu aqui, que foi... it's one last question, Orcel. Yes. So we can finish. Are there cultural matters that can change the way we lead, we exercise our leadership? Absolutely. Currently in the United States, as well as the world, we have different cultural expressions and norms. And it's important for us to understand what those norms are, understand those expressions, and be respectful of them, and have a greater understanding. One of the things, again, these are just not fun things to do, because we work very hard right now. We're working harder than we've ever had before, with possibly no end in sight, no normal end in sight. So through all the hard work and the stress and the challenges that we all are currently facing, it's critically important to try to, as we build the business, we have to continue to build relationships and build what's important to us, and make sure every now and then that everyone knows that they're still on board, and we still all fellows in the same ship, fellowship. There's still
people are headed in the right direction. So that's my responsibility as a leader. Make sure that everyone's on the same ship. A pergunta que eu fiz foi do Antônio Pacheco, né? Existem questões culturais que mudam a forma de liderar? E ele falou, com certeza, nós como uma organização global, a gente experimenta muito isso. Existem normas diferentes que pessoas em lugares diferentes do mundo precisam seguir ou se sentem confortáveis seguindo. E a gente precisa respeitar isso. Agora, tem uma coisa que não muda na liderança, é que se você estiver focado em construir relacionamentos, né, você está fazendo ali, está trabalhando, a gente está trabalhando mais do que a gente nunca trabalhou na vida, mas a gente está focado em fazer relacionamentos. Se você está focado em fazer os relacionamentos e entender como as coisas estão acontecendo para aquelas pessoas, mesmo as questões culturais vão ser mais fáceis de ser percebidas, você vai conseguir entender ali as nuances para cada uma das pessoas da sua equipe ou de empresas diferentes, se você estiver focado em fazer relacionamentos com essas pessoas. Bom, já foi nosso tempo para perguntas, 8h05. Marcel, we're done with the questions. There are some still. We will try to respond them in the WhatsApp that we have for everyone that takes part in the event. Okay. Would you want to make a close or? All I would say is I have a personal quote that says, "Your repetitions create your reputation. Your repetitions create your reputation." And that simply means be the change that you want to see in your organization, no matter what position, rank, file you might have. Be the demonstration for others so that we can make it through these difficult times. E se puder encerrar com uma frase final, né, digamos assim, as suas repetições fazem a sua reputação. Então, as suas repetições fazem a sua reputação. Então, seja de fato a mudança que você quer ver. Demonstre para as pessoas dentro da sua organização aquilo que você gostaria que fosse verdade. E isso, de alguma forma, vai ajudar a sua equipe, os seus pares, a passarem por esse momento difícil. Não espere que a mudança aconteça. Seja a mudança. Marcel, thank you very much for being with us today. It's been really special for everybody. I'm pretty sure that will be a lot of questions from now on in the WhatsApp group. And it's been a real privilege to be here with you. Thank you for accepting our invitation. Well, thank you for having me. And if want to come back later, I'll come back later, whatever you all want. So thank you for doing this. Next time you want you to be back in person and you can eat feijoada and everything. I'm there. I'm all there. Thank you so much. Thank you. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito especial pra gente. Eu falei pro Marcel que a próxima vez a gente quer que ele volte pessoalmente para ele poder comer a feijoada que ele tanto gosta. E vocês já conhecem o grupo de WhatsApp, quem já esteve aqui antes, a gente tem um grupo de WhatsApp que tá aberto para todo mundo que participou do Drop. Então, entrem lá no grupo para vocês poderem fazer as outras perguntas que vocês tiveram, que não deu tempo da gente responder aqui. Mas a gente vai respondendo aí ao longo da semana, sempre que a gente puder. E... o white paper que a gente comentou, que o Marcel comentou, que vocês receberiam logo depois do evento, a gente vai mandar lá pelo grupo do WhatsApp. Então, quem tiver interesse em receber o artigo com os resultados dessa pesquisa que foi feita pela Dale em fevereiro desse ano, entra lá que a gente vai postar o conteúdo para vocês. Neto, mais algum recado final? É isso, só agradecer o pessoal. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos nós. Agradecer mais uma vez o Marcel. Dia 29 de outubro, nós temos mais um drop, é o penúltimo drop da nossa sequência desse ano. Então, lá no grupo também o pessoal vai receber informações sobre esse próximo drop. No mais, muito obrigado. Mais um drop com um convidado internacional no dia 29. A gente espera vocês no próximo, então, gente. Obrigada, viu? Um abraço, boa noite. Quem quiser se despedir, fica à vontade aí. Tchau, Afonso. Obrigado pelo exemplo.